Então, olá pessoal, hoje estamos aqui em mais um podcast da 3D, o 3Dcast. Hoje nós temos a honra de receber em nosso estúdio o Diogo Fernandes, né, professor e coordenador, proprietário da INET Irati. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre incubadora de negócios, o que é uma incubadora. O Diogo vai contar um pouquinho para nós a história da INET, né? Como é que ela está acontecendo lá em Irati, né? E também a parceria que a gente tem aqui, né, Diogo? Isso. Em Imbituva, com a INET sendo parceira do nosso Hub. Então, muito prazer, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nath. E a palavra é sua. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando, né? É uma honra para a gente estar aqui num ambiente como esse que você tem aqui, que também é um ambiente de inovação, né? É um ambiente que se pretende a promover a inovação na cidade de Imbituva, né? Assim como a gente, lá em Irati, a gente tem o Conecta, tem a INET, que nosso papel é, na realidade, começar a disseminar um pouco dessa cultura empreendedora e da cultura da inovação nas nossas cidades, né? Não é porque são cidades um pouco menores que a gente não pode falar desse assunto e que a gente não tem esse tipo de ação nas nossas cidades. Muito pelo contrário, cidades como as nossas, eles são cidades da onde as maiores inovações acabam surgindo, né? Então, a gente lá em Irati... eu sou professor na Unicentro, sou professor do curso de turismo da Unicentro. A incubadora, ela é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que foi organizada a partir do ano de 2017, dentro da universidade, né, em conjunto com outras instituições. Então, na verdade, eu até brinco que ela não faz parte da Unicentro, é a Unicentro que faz parte da INET. Então, além da Unicentro, a gente tem ali em conjunto com a gente o pessoal do Sebrae, Senac, todo o Sistema S. Uhum. Todas as universidades que tem em Irati, muitas delas fazem parte junto com a gente, tipo IFPR, a São Vicente, são empresas que estão junto com a gente dentro da incubadora também, trabalhando junto com a gente, atendendo a gente com parcerias. A gente tem iniciativa privada, como um tempo atrás a gente tinha o Posto ISA, a gente tinha o Cicobi, o Sicredi, todos eles trabalhando em conjunto junto com a gente, sendo parceiros. Alguns são parceiros técnicos, outros são parceiros financeiros, que auxiliam no desenvolvimento dos nossos projetos lá dentro da incubadora. O que é a incubadora? Essa é uma coisa bem interessante que a gente fala, muito a gente começa a conversar com as pessoas falam, incubadora é um lugar onde que se desenvolve negócios. Mas o que é uma incubadora? Então, a incubadora, na verdade, ela recebe essa nomenclatura porque ela tem muita semelhança com uma incubadora, com uma chocadeira ou uma incubadora para bebês. O que acontece nesses dois casos? São dois serizinhos frágeis que são colocados ali dentro, que recebem toda uma proteção e todo um suporte para que possam se desenvolver, ou caso estejam com algum tipo de dificuldade, possam se recuperar de uma forma mais tranquila, sem ter toda essa interferência do ambiente externo, né, que possa vir a agredir ou que possa vir a causar algum mal tanto para o ovinho quanto para um bebezinho. Eu falo que a incubadora é a mesma coisa, só que de vez a gente colocar um ovo e um bebê lá dentro, a gente coloca uma ideia de negócio. Então, normalmente os futuros empreendedores chegam pra gente com uma ideia do que eles gostariam de desenvolver. A gente trabalha, a gente incuba essa ideia, né? A gente traz esse projeto para dentro de um processo de pré-incubação inicialmente. A gente já vai explicar um pouquinho qual é a diferença de um para o outro. E aí, a gente vai dando todo o suporte para que esse negócio, para que essa ideia, ela vá se desenvolvendo, vá crescendo, vai saindo do campo das ideias e venha para o campo do real, com elaboração de MVPs, que são uma prévia do produto, com validação das ideias que essa pessoa realmente tem, para posteriormente a gente colocar isso no mercado, encontrar os clientes e começar as vendas, né? Dentro da incubadora da INET, a gente está trabalhando fazem mais ou menos desde 2018, que ela está aberta propriamente dita, então 2018, 2023, são 24, são 6 anos. Isso. 6 anos de formação, né, que a gente tem ali. Nos primeiros anos, 2018, 2017, 2018, não era eu o diretor da incubadora. A diretora era a professora Adriana, que foi quem correu atrás junto com o professor Edelcio para fazer toda a formação da incubadora, toda a estruturação dela. Aí, em 2019... ela acaba assumindo a vice-direção de campus da Unicentro, ali em Irati, e aí ela teve que abrir mão desse processo e me convidou, e aí eu fiquei muito satisfeito, falei, não, vou encarar essa nova jornada e vou em busca de conhecimento, né, porque na verdade eu não era da inovação, estava começando a trabalhar com empreendedorismo, porque a gente no curso de turismo tem uma carga muito grande nessa área de inovação e empreendedorismo dentro do curso.
Então, eu estava começando a me especializar, começando a procurar informação sobre isso. E aí, assumi a incubadora, né, em 2019. Em março de 2019, abriu, a gente fechou tudo. Acabou de ser o processo presencial e devido à pandemia, a gente começou todo o processo. Ficou tudo parado, na realidade. Então, eu assumi algo que estava funcionando, começando a gatinhar, começando a ter projetos. Começando a ganhar força. E aí, para tudo. E aí, nesse processo, a gente teve que pedir para que as empresas que nos davam suporte financeiro parassem também, porque a gente não sabia qual era a realidade que ia acontecer para eles. Então, por uma sensibilidade, a gente decidiu que todas as contribuições financeiras que as empresas faziam, elas foram extintas, né? E pararam naquele período. Os meus funcionários, que eu tinha 2 funcionários, um funcionário e uma estagiária, ficou todo mundo online. E aí o meu funcionário acabou indo para um outro setor, eu fiquei com uma estagiária, mas a minha vantagem é que eu tinha a minha estagiária que era muito boa, que era a Dora, e eu tinha a consultora que sempre trabalhou com a gente, que é a Eugênia, que eu acho que é daqui de Imbituba também, né? Que eu até brinco com ela, Eugênia, ela foi meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas, minha cabeça, naquele processo para entender o que era incubadora propriamente dito. E aí ela me passou algumas dicas, a Dora foi me dizendo como que era o processo, e aí naquele ano, em agosto, a Dora falou para mim, Diogo, você não quer abrir um edital pra gente incubar umas empresas? Eu falei, Dora, mas a gente tá tudo online. Vamos tentar. Eu falei, também não custa nada, vamos tentar. E empresas de setores diversos. A gente não trabalha só com tecnologia lá na incubadora. A gente trabalha com negócios tradicionais e startups. O que aparecer, a gente desenvolve na metodologia. E aí, claro, se for uma empresa tradicional, quando a gente está trabalhando com ela, a gente tenta trazer algum elemento de inovação e tecnologia para dentro. Se é uma startup já com essa característica, a gente só desenvolve o processo, né, e ajuda no suporte para o desenvolvimento da solução. Aí, a gente abriu o edital, a gente teve a felicidade de triplicar o número de empresas incubadas no meio da pandemia. Oh, que legal. E a gente trabalhou daí online. A Eugênia, eu tive a oportunidade de fazer uma capacitação junto com o pessoal do Sebrae, que a gente se inscreveu para um edital é um edital para conseguir financiamento para incubadoras, Habitat de Inovação. A gente não foi contemplado, mas daí o Sebrae olhou para a gente e falou, viu, vocês não foram contemplados, mas a gente vai dar um curso para vocês de 2 meses para vocês poderem se preparar melhor para a próxima vez. Daí foi que eu fui entender o que era incubadora, me explicaram, era um pessoal super capacitado de Minas Gerais que deu esse treinamento para a gente. A Eugênia fez junto. Daí a Eugênia falou para mim, Diogo, olha, tem algumas empresas que trabalham com essa sobre inovação, sobre incubação, tecnologia, e tem um monte de produtos na internet pra gente poder ver. Ela me passou os melhores, a gente começou a assistir, e aí um deles era a 49 Educação, que é uma aceleradora lá de Florianópolis. E aí eu falei, puxa vida, eu acho que eu vou fazer esse processo. Aí cheguei, Eugênia, você faz comigo? Diogo, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, não, vou fazer pela incubadora. Daí liguei lá na aceleradora, conversei com eles, pessoal super bacana. Falei, mas daí fala, tio, o que você quer? Eu falei, o que eu quero é imitar o que vocês fazem aqui. Daí o cara olhou pra mim, como assim? Eu falei, não, eu quero aprender o que vocês fazem pra mim fazer igual, porque vocês estão aí com 2, 3 anos, já estão faturando milhões, e eu preciso fazer com que isso também se expanda na minha região, eu preciso entender qual é a metodologia. Daí o pessoal da 49, eles fazem um curso de 8 semanas, né? É bem intenso, assim, com aulas durante as segundas. Era assim na minha época, mas aula durante segunda, quarta ou quinta tem as mentorias. E aí o dono do empreendimento decidiu me mentorear, porque ele falou, vou mentorear você, porque já que você quer fazer o que a gente faz aqui, eu vou te ensinar tudo, sem problema nenhum. E você foi muito claro para mim que você queria realmente aprender. Isso que é legal na área da inovação, né, Diogo? Que não tem essa coisa assim, eu tô fazendo e não quero que ninguém saiba, né? As pessoas, elas já vêm com uma mentalidade aberta mesmo, né? Daí ele falou, não, vou passar toda a metodologia. Que todo mundo pode crescer, que todo mundo pode faturar. Tem espaço para todo mundo, Tem né? espaço para todo Daí mundo. ele falou assim, eu vou te mostrar tudo que a gente faz aqui para você aprender. Daí ele me mentoreou durante essas 8 semanas. E aí, a partir dessa mentoria, a gente elaborou uma nova metodologia de processo de pré-incubação, principalmente dentro da incubadora. Porque a gente entendeu assim, que a incubação é um processo posterior. A pré-incubação, onde a ideia começa, onde a gente leva aquela ideia para dentro da incubadora, ela é algo que pode ser feito de uma forma muito mais rápida, com uma metodologia científica muito mais aplicada. Então, a gente se baseia em alguns processos aí que a gente tem de livros e de autores que trabalharam isso há muito tempo lá no Vale do Silício, que hoje são professores lá ainda na Universidade de Stanford, que trouxeram essa metodologia. Tem vários livros que a gente utiliza das metodologias para a gente poder montar a nossa. Então, a gente montou uma metodologia bem embasada e a gente desenvolve o nosso projeto. E o tempo, assim, para então, pré-incubação? Eu brinco com o pessoal, né? Como que funciona? A pré-incubação é esse momento inicial. Então, a pessoa chega na incubadora, olha, eu tô com uma ideia de negócio. Beleza, o que é a ideia? A pessoa passa a ideia pra gente, a gente começa a desenvolver uma trilha de aprendizagem, que é a metodologia que a gente faz. Ela é totalmente online hoje, totalmente gratuita,
porque a gente percebeu que ela facilita muito no online, mais do que o presencial, porque a gente está instalado dentro da Unicentro. Então, É um laboratório? Como é que funciona esse espaço que vocês têm Nosso espaço é uma incubadora mesmo, é um espaço bem grande. A gente tem lá 8 salas divididas entre salas de reunião, tem um mini auditório, que não é muito grande, mas é um auditório, que dá a gente consegue trabalhar ali com até 40 pessoas. E aí, nesse espaço, a gente tem 8 salas pequenas que os projetos podem ficar ali dentro incubado, né? Trabalhando residente, da internet, da telefone, tem toda a estrutura que a gente tem ali, mais os professores da universidade que podem dar suporte, mais os consultores que a gente contrata por fora via incubadora, para dar suporte pro pessoal. E aí, a gente começou a pensar que o online era mais barato, porque a gente estava num período de pandemia, não tinha como fazer presencial, e a gente se adaptou para essa realidade. A gente montou um ambiente virtual de aprendizagem, que na verdade é um aplicativo onde as pessoas entram e ali vai rodar todo o curso, e aí a gente acabou procurando na internet tudo que hoje tem de melhor e gratuito, a gente trouxe para dentro desse material, já, vamos dizer assim, feito uma curadoria. Então, para esse tema a gente vai trabalhar com isso, para esse tema a gente vai trabalhar com isso. E a gente entrega esse material pro empreendedor. Ele assiste o curso de momentos específicos, ele entra em contato com a gente faz as mentorias. Então, a gente começa desde a ideia de mudar o mindset da pessoa, que é mudar a forma como a pessoa pensa, né? Do que é empreender, do que é inovação, do que é tecnologia. Daí, a gente vai validar primeiro. As pessoas sempre chegam com uma solução, né, pra gente, né? Com um produto pronto, na verdade, né? E a gente fala, não, o começo não é por aí. A gente tem que começar pensando no nosso cliente, qual é a dor que esse cliente vai ter, o que eu vou atender. Comece pelo porquê, né? Tem aquele livro mesmo. aqui. Isso. A gente sempre começa perguntando por que você quer fazer isso e o porquê que você vai atender essa dor desse cliente, que é a dor, a dificuldade que ele tem. Hoje em dia, até falo para todo mundo, as pessoas já não compram mais produtos, as pessoas compram soluções. E nem serviço, né? A gente compra uma solução para uma necessidade que a gente tem. Exatamente. Então, a gente vai em busca dessa dor, entender, valida essa dor. Daí, a gente vai em busca do nosso cliente, a gente entende quem ele é. Daí, a gente elabora a solução por meio do Canva, que tem acesso à internet. O pessoal vê bem fácil. A gente trabalha com o Canva, faz o Canva bem direitinho. Feito isso, a gente volta a conversar com o cliente para elaborar a solução. E aí a gente começa a elaboração de solução. Se for um aplicativo, a gente faz o aplicativo. Se for uma metodologia de desenvolvimento, a gente elabora a metodologia. Se for um processo novo, pode ser também, porque às vezes é uma empresa que já está consolidada e quer desenvolver um processo novo. A gente ajuda a desenvolver o processo, tanto de venda, de produção, do que for necessário, a gente faz. Mas tem todos os critérios de seleção para que isso aconteça, né? Para que a empresa entrar dentro da incubação. Isso. Quando a gente vai fazer o processo da incubadora, a gente tem o edital, fica aberto, agora é fluxo contínuo, a gente não tem mais um edital que abre de tempos em tempos, a gente deixa ele aberto. Então, uma pessoa, porque também a pessoa não tem a ideia, né? Puxa, eu tive uma ideia de negócio agora. Ah, legal. Puxa, mas o edital não está aberto, vou esperar então. Não, então eu tive uma ideia agora, eu me inscrevo agora, conversa. Sim. A gente pode se inscrever pelo site da incubadora, que é www.incubadoraInet.com.br, ou então coloca incubadora Inet Irati, que vai dar no nosso site. Tem que colocar Irati, porque tem uma Inet também lá em Ilhéus. Isso. Que é uma incubadora também de tecnologia que tem lá. E por coincidência, ficaram com o mesmo nome, né? E a gente ainda não decidiu nem mudar nenhuma nem outra, ninguém mudou os nomes ainda. E aí, lá tem a parte de edital bem certinho, explicando como que é, mas o processo é bem simples. Vai abrir um formulário, a pessoa vai se inscrever, colocar a ideia que ela tem lá. A gente trabalha muito em cima das ODS, então a sua ideia tem que estar alinhada a algum tipo das ODS, de algum dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? São 17, é impossível que a gente não esteja dentro de um deles, aqui a solução que a gente vai criar não atinja um deles, né? Até porque... É legal que a empresa já começa com essa visão, né, Diogo? Sim. Quando ela tem a ideia, né, incubada ali, ela já começa... Eu digo assim que o empreendedorismo começa com linhas retas, Sim. né? Dentro, por exemplo, de ações de desenvolvimento sustentável. Que eu brinco com o pessoal, fala, professor, mas que às vezes a gente tem uma disciplina dentro do curso turístico que chama elaboração de produto turístico. Então eu levo todo esse conhecimento, toda essa metodologia para dentro dessa disciplina. E aí lá dentro, às vezes, eles falam para mim, professor, mas eu não tenho problema, não consigo achar nada. Eu falei, rapaz, eu vou dar aqui 17 problemas para você. Se você tiver uma solução para algum desses 17, eu consigo um financiamento gigantesco para você poder desenvolver seu projeto. Porque assim, hoje tem várias organizações, várias ONGs que estão aí à disposição e procurando soluções que atendam aos ODS, né? Uhum. E até empresas privadas que precisam de se alinhar hoje, né? Agora hoje com o ESG, as empresas precisam se alinhar ao desenvolvimento sustentável. Então, eles precisam estar integrados a isso. Então, se a gente tem alguma ideia em cima disso e que
realmente atenda alguma empresa, nossa, é garantido, o financiamento é garantido a venda do produto final, né, para a empresa. E essa parte de financiamento, Diogo, já que a gente está falando disso, como é que acontece isso, né? Tá. Você, né, tá ainda me contando a questão do processo, como que a empresa faz para ficar incubada, toda a parte de credenciamento e tudo mais, mas e aí lá dentro, quando ela já tá, o que Vamos lá, então precisa ser feito? A empresa entrou, né? Entrou na pré-incubação, passou ali o prazo com a gente de pré-incubação, a gente fala que era mais ou menos de 2 meses até 8 meses que ela pode fazer ali. Porque vai depender muito da velocidade do empreendedor. Porque como o processo é online, ele vai estudando e a gente vai dando as mentorias, a gente vai disponibilizando as informações e ele vai executando, a gente vai dando as tarefas e ele vai executando. Então, às vezes, o empreendedor tem um outro serviço, trabalha e teve que parar um pouco. Ele fica stand-by ali, a gente vai entrando em contato para ver o que está acontecendo. Mas vamos supor, o empreendedor fez. Em 6 meses, vamos supor, ele conseguiu terminar e está com o MVP dele prontinho. Já está com uma certa maturidade o negócio dele. A gente leva para incubação para a gente ver o que ele precisa mais. Se é na parte de gestão financeira, se é na parte de gestão de marketing. Daí, ele já não dá para ser um processo online mais, porque a gente faz um trabalho personalizado para cada empresa, né? E aí, nesse momento, a gente começa a buscar editais. Entendi. De financiamento. Às vezes, a gente consegue financiamento junto com o edital do Estado, porque o Estado do Paraná, hoje, ele tá com a secretaria, que é a SET, que é a Secretaria de Ensino e Tecnologia, que é a Secretaria das Universidades, mas que também trabalha com tecnologia, tá fazendo um investimento muito alto nos habitats de inovação e nas empresas que estão incubadas junto a eles. Esse ano, a gente conseguiu 150 mil para o desenvolvimento de um aplicativo que estava prototipado só, não estava nem começando a desenvolver. Que legal. Né? Então, a gente vai em busca desses editais, agora no segundo semestre vai sair mais um. Tem outros editais que a gente consegue de empresas privadas, que a gente vai em busca, e a gente conhece algumas... Que elas atuam aí como uma investidora na fase de incubação mesmo. Isso, daí tem as Venture Capital, né, que são aquelas empresas que investem em startups. Sim. E a gente vai em busca dessas Venture Capital, porque a gente leva a nossa startup para lá. A pessoa apresenta o pitch, que é a apresentação da ideia de negócio. E se ela conseguir financiamento, aí a gente continua desenvolvendo o negócio, mas ela já tem um dinheiro entrando junto com ela. A Inet mesmo não tem dinheiro para investir na startup. Tá certo que, às vezes, dependendo do que é o processo, às vezes a gente pode fazer um investimento pequeno. Igual assim, a gente teve o caso de 2 empresas que estavam com a gente incubadas, precisavam desenvolver o aplicativo. E aí era um aplicativo um pouco mais robusto, a gente fez o investimento da incubadora. A gente foi, em parceria com o IFPR, a gente financiou a bolsa para alguns alunos que tem lá análise de sistema, para que eles desenvolvessem o aplicativo para as empresas. E eles desenvolveram o aplicativo para a gente. Mas não são grandes investimentos. Até porque a gente brinca com todo mundo assim, né? A pessoas que quer começar um negócio, as pessoas, eu falo assim, viu, sabe quanto que custa a sua ideia? A pessoa olha para mim e fala assim, como assim quanto custa a minha ideia? Eu falo, quanto custa a sua ideia? A pessoa fica pensando, às vezes ela dá um valor, às vezes fica assim. Uma ideia não vale nada. Né? Porque vamos supor, se eu chegar aqui, Nath, pra você e falar assim, Nath, eu tô com uma super ideia aqui, eu tô precisando de 10 mil reais, não me pedir muito pra você, 10 mil reais, você pode me dar pra mim desenvolver a minha ideia aqui? A primeira coisa que um investidor vai perguntar pra mim é falar assim, tá, quantos clientes você já tem? Quanto você, enquanto empreendedor, já investiu na sua empresa? Né? Então, o primeiro investimento tem que ser, infelizmente, tem que ser do próprio empreendedor, para conseguir os primeiros clientes, e é isso que a gente tenta fazer na incubadora, é fazer com que as pessoas consigam desenvolver o seu negócio com o mínimo custo ou com o mínimo esforço possível. Quando a gente fala esforço, é dinheiro, é tempo, é tecnologia, para que ela possa começar a ter cliente, que é diferente eu chegar e falar, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui, eu que preciso de 10 mil reais. O meu negócio, ele é assim, ele já tem 1.000 clientes, já desenvolvi 500 vendas, estou validando, você consegue observar que tem algo já rodando, acontecendo. É mais fácil a pessoa falar, opa, calma aí, tá aqui o dinheiro. Não vou te dar 10 mil, com 5 mil você resolve? Eu consigo resolver alguma coisa. Depois, se mostrar resultado mais positivo, eu te dou mais 5 mil. E aí vai embora. E é assim que a gente faz. Então, a gente tenta fazer com que as empresas que entram com a gente consigam desenvolver os seus negócios com baixo esforço. 0 praticamente, né? A gente utiliza para fazer aplicativos, plataformas no code e são gratuitos. A mesma coisa acontece com sites. A gente busca junto aos nossos parceiros trazer consultores para falar com as empresas e dar consultoria naquele momento e mentoria para aquele momento que a empresa está necessitando. A gente tem na universidade diversos cursos que possam nos apoiar, igual esse menino que foi financiado agora, essa startup. A ideia dela é desenvolver um aplicativo para atender alunos autistas para as aulas de educação física, específico para isso. Então, o professor de educação física vai ter um suporte para poder elaborar um plano individual de aprendizagem para esse aluno autista.
Então, vocês imaginam só, a dificuldade que eu que sou da área do turismo, conseguir fazer isso, né? Então, claro que eu sozinho não vou fazer. A gente já reúne um grupo interdisciplinar da pedagogia, fono, psicologia, educação física, para poder nos auxiliar, e o menino que é o empreendedor e é formado em educação física, para poder auxiliar nesse processo todo. Então, a gente nunca tá sozinho, né? A gente sempre tá com um grupo dando suporte pra gente dentro da incubadora. E o legal, né, é que eu tenho a visão de que quando o projeto ele sai da incubadora, as experiências que a gente vê é que eles acabam, além do empreendimento, né, além do faturamento, devolve para a sociedade não é nem um serviço, como você falou, mas é uma solução. Né? Que facilita, né? Por exemplo, né, no caso desse aplicativo que você contou, né? A vida de um professor, a vida do aluno autista, enfim. Eu acho que essas soluções, quando elas vêm através de metodologias, elas dão um retorno muito mais do que em valor financeiro, né? Mas em valor social, em valor... até sentimental, eu diria, afetivo, né? Mesmo, afetivo né? mesmo. Esse menino já falou que a gente vai começar a rodar de novo, né? Agora o processo vai começar de novo a ser trabalhado, a gente vai para as escolas, e ele já falou que essa primeira etapa, para as escolas municipais, estaduais, ele quer entregar o produto gratuito, realmente como forma de devolver esse incentivo que a formação dele na Unicentro, né? Que é uma universidade estadual, esse incentivo do governo, e daí, claro, para as particulares, ele falou, daí eu vou fazer um valor para mim poder também ter um cliente e começar a me manter e ampliar a ideia de negócio. Falou, é excelente a ideia, você faz conforme você encontra melhor possibilidade, né? E aí a gente vai trabalhando dessa forma, para buscar esse recurso e desenvolver esse processo. Dentro da incubadora, a gente tem 3 programas. O programa de pré-incubação, que é esse programa inicial, que normalmente as pessoas entram só com a ideia de negócio, e ali dentro a gente faz alguns processos para poder valida a ideia do negócio, estrutura essa ideia, faz uma parte financeira, faz uma primeira parte de marketing, principalmente com posição nas redes sociais, design de logo, e aí a gente faz um MVP, que é o teste. Né? Aí a gente tem a próxima etapa dentro da incubadora, que ela pode entrar pela pré-incubação ou pode entrar direto, que é o processo de incubação. Aí já são 2 anos de trabalho com a gente. A pessoa fica 2 anos... Você não se preocupa, não. Que raiva. A pessoa fica 2 anos junto com a gente, fazendo o quê? Tendo maturidade no negócio. Ampliando o portfólio, encontrando mais clientes, buscando investimento, desenvolvendo marketing, desenvolvendo a parte gerencial. Que assim, às vezes a gente fala do empreendedorismo, né? A gente acha que startup está muito ligado à tecnologia, coisa rápida, inovação. Mas infelizmente, como qualquer negócio, a gestão faz parte. Não tem como escapar. A gente precisa ter um processo de gestão muito bem formalizado, muito bem estruturado, porque se o negócio quebra mesmo. Precisa formar o empreendedor, né? Precisa formar o empreendedor. E formar como gestor, não só empreendedor, né? Ele tem que ser gestor, realmente. Ele tem que aprender a gerir o negócio. Né? Ele pode ter ideia inovadora, ele pode ser a 1000, mas ele tem que ter um momento que ele tem que ter uma forma de fazer uma contabilidade. A contabilidade da startup é diferente da contabilidade nossa convencional, do negócio tradicional, porque a gente não pode levar em conta só os resultados financeiros, a gente tem que levar em conta outros resultados, né? Porque a startup ela trabalha de uma forma um pouco diferente e a gente precisa realmente entender isso. Ele tem que saber gerenciar e gerir esse negócio novo. Então, ele fica 2 anos na incubação. Aí ele tem que sair. Ele vai se transformar numa empresa, ele vai em busca do seu negócio, a gente faz um acompanhamento posterior se precisar. Mas sai de um jeito seguro, sai de um jeito confiante, porque o produto já está rodando, né? Já tem cliente. E eu vejo assim, até para partir para uma terceira etapa, digamos assim, que seria uma aceleradora, né? Que daí vai estar vindo com mais investidores, investindo de uma maneira mais robusta, mais forte. Eu vejo que o olhar, né, que os investidores têm para essas empresas que elas saem da incubadora, elas são muito mais, assim... Ficam com muito mais holofotes para elas, né? Sim, dá e muito mais visibilidade. o cliente também, né? Acaba tendo mais confiança no produto, na solução que ele está desenvolvendo. Adquirindo. E aí, o que acontece? Essas empresas, depois que elas saem da incubadora, ela tem essa posição, pode ir para aceleradora. Por que eu tenho que ir para uma aceleradora? Não tem obrigação de ir. Mas qual que é a vantagem para uma aceleradora? Vamos supor, você saiu da incubação já com 1000 clientes. A aceleradora vai fazer, no prazo de 1 ano, você fazer
mais 2.000, porque essa é a ideia. Ela vai acelerar os seus processos para que você consiga escalar muito mais rápido e consiga fazer com que outras pessoas te conheçam, outras pessoas te atendam às necessidades de outras pessoas que talvez só naquele processo regional você não consegue atingir. Então, a aceleradora ela tá um grande passo para isso. E dentro da incubadora, a gente tem um terceiro processo que é nosso mesmo próprio, que é um serviço que a gente presta também, que a gente chamou de inovação. Qual que é essa ideia? São 8 semanas, esse é um processo muito focado, assim, 8 semanas, é para empresas que já estão consolidadas no mercado, e como o nome já diz, para inovar em alguma coisa. Então, vamos supor, a empresa está lá, eu estou pensando em desenvolver um produto novo, estou pensando em desenvolver um processo novo, mas eu não sei como, não tenho tempo, porque a gente não tem tempo, às vezes, né? A gente empreendedor, a gente está correndo, você não tem tempo de parar para pensar em alguma coisa assim. Então, a gente tem um processo de 8 semanas que a gente faz com o empreendedor para que ele faça esse processo de inovação. A gente rodou uma vez durante a pandemia esse projeto. Quem foi com a gente foi o pessoal do Café Delfina ali de Irati. E foi muito proveitoso, assim. Eles gostaram demais do processo todo, porque a gente faz a pessoa repensar toda a empresa, né? Se você vai entrar num processo novo, um produto novo, um mercado novo, você tem que repensar a sua empresa toda. E eles repensaram o produto deles, viram quais eram os pontos fortes, pontos fracos e conseguiram inovar no processo todo dele de entrega de soluções lá dentro da cafeteria. Então foi muito bacana, assim. Foi um aprendizado muito legal. Que legal. E hoje você sabe me dizer, assim, a quantidade de empresas que você já incubou, que estão no mercado, e as que ainda estão incubadas? Como é que tá isso? A gente fez um levantamento ano passado, passaram pela gente ali, nesses anos ali, na faixa de mais ou menos de 20 e poucas empresas até 30 empresas, que a gente chegou a trabalhar entre cursos rápidos e formação maior, continuada. A gente sabe que a taxa de sucesso sempre não é muito alta, né? Porque, na verdade, eles têm as dificuldades deles e o empreendedorismo hoje tem uma necessidade de dar um suporte. Mesmo com esse suporte, a gente conseguiu hoje, a gente teve ali a Faxinal Chás, que é uma empresa antiga que está com a gente desde o início, que ela foi incubada logo no processo de pandemia, que já tinha passado 3 anos com a gente, ela acabou saindo, né, e foi rodar. E depois esse processo que a gente tem muito agora são soluções que já estão, na realidade, sendo registradas. Então, a gente teve aí registro nesses últimos anos de 3 registros de produtos nossos que estão praticamente prontos para ir para o mercado. E o pessoal só está esperando agora a oportunidade melhor para poder formar um grupo maior de trabalho. Às vezes eles entram sozinho, um empreendedor só, e eu falo, tem que buscar mais gente sozinho, você não dá conta de abrir empresa e tudo mais. De empresas tradicionais, os que passaram com a gente, algumas delas já passaram por todo esse processo e hoje conseguiram passar pelo processo de pandemia. Várias delas passaram pra gente pelo processo de pandemia e conseguiram passar a pandemia. E hoje já estão desenvolvendo seus negócios. Então, a gente tem aí umas empresas que já têm essa faixa de sucesso bem legal. A gente tem em torno de 10 empresas que a gente atendeu e auxiliou nesse processo durante a pandemia, que foi um processo muito turbulento para todo mundo, né? E a gente brinca que o Habitat de Inovação, a incubadora, como a gente trabalha com startup, a gente brinca que os nossos processos, eles auxiliam o empreendedor, como se fosse trocar o pneu do carro, o carro andando, que é isso que a gente faz com uma startup. Não pode parar, né? Não pode parar, você não pode parar. E aí, durante esse processo de pandemia, toda essa metodologia que a gente fez auxiliou muitas empresas que estavam com muita dificuldade, que estavam a ponto de parar, a tomar um novo fôlego, encontrar novas soluções e continuar o seu trabalho. E é interessante, assim, né, o leque de possibilidades que isso tudo tem, né? Então, quando você fala ali a respeito de uma dor, né? A dor pode ser qualquer uma, né? Qualquer uma. Em qualquer setor, que uma incubadora, ela tá pronta para atender, né? Independente da dificuldade, da dor. E a empresa pode estar começando, a empresa pode estar rodando. E eu acho consegue auxiliar. E consegue auxiliar em qualquer momento da qualquer empresa. momento, né? A gente tem uma coisa que é interessante, que eu falo muito para os meninos, que é assim, às vezes a gente tá lá trabalhando, daí o pessoal fala assim, mas você conhece de tudo isso que você fala? Eu falo, claro que não, né? Porque assim, na verdade, quem me traz a ideia é o empreendedor. A gente usa a metodologia e começa a desenvolver essa ideia toda. Vamos supor, igual assim, eu não entendo quase nada de autismo e quase nada dessa parte da educação física. A gente teve que buscar gente que pudesse nos auxiliar. Mas a ideia quem trouxe foi um aluno da educação física. A mesma coisa acontece, o pessoal da engenharia florestal, a gente já fez 2 apps para eles lá que já foram registrados. Eles que trazem a dor que o campo deles sofre e que a gente pode auxiliar no desenvolvimento, né? Não sou eu que consigo encontrar isso, porque a gente não tem como ter essa ideia toda, né? Então é muito interessante porque eu brinco com o pessoal assim, que inovar
é uma coisa que todo mundo pensa, né? O que é empreender, o que é inovar, tecnologia, tudo isso tem uma grande mística que fizeram e a gente vem desmistificando ao longo do tempo, né? Que quando a gente fala em inovação, todo mundo acha que é inventar a roda, é criar um Uber da vida, é criar um negócio totalmente novo. E, na verdade, inovar nada mais é do que encontrar soluções para problemas de forma que ainda não foram pensadas. Uhum. E isso acontece muito, no meu ponto de vista, assim, que a gente tem percebido, né, aqui no espaço, quando as pessoas, as empresas, elas estão abertas para isso, né? Igual quando você fala que vem um aluno da educação física e traz o desenvolvimento de um aplicativo de autismo, né? E que você precisa conectar com outras pessoas. Sim. Isso é um ecossistema de inovação, né? Eu não sei, assim, como é que isso está se formando, se já se formou lá em Irati, mas aqui ainda a gente está, né? Inclusive, estou buscando forças nas cidades vizinhas, né, Diogo? O que vocês já têm, assim, dentro do ecossistema de vocês, né? Então, como você falou, tem a universidade, né? O apoio governamental, né? Quando consegue recursos, inclusive financeiros, né? Para investir. Tem a incubadora, tem o Conecta Hub lá de Irati, que é um hub de inovação também. Tem o Sebrae, que dá um grande apoio. Eu brinco assim, que para inovar, a gente precisa de 3 coisas. Eu brinco para todo mundo, gente, inovar não tem receita de bolo. É 3 coisas que você precisa ter. Conhecimento, pessoas e ferramentas. Você tendo esses 3, você consegue desenvolver um bom processo de inovação. Não tem outra coisa. E aí, o que a gente tem? A gente lá em Irati, no ecossistema nosso, a gente tem as universidades, que não é só uma. Tem a Unicentro, a Campo Real, o IFPR, tem a São Vicente, tem o pessoal do Senac, que não é universidade, mas trabalha com toda a parte de educação. Tem o pessoal do SESI. Então, todo mundo sempre está discutindo esse processo de o que é inovação. Junto, dentro da incubadora, como eu comentei, a gente tem um sistema onde que a gente tem empresas privadas que fazem parte da incubadora. Então, essas empresas, a gente utiliza elas para captar recursos para a incubadora funcionar. A gente utiliza elas para fazer um clube de mentores. Porque uma coisa muito importante quando a gente fala das pessoas é que, assim, às vezes eu estou passando uma dificuldade que um outro empreendedor mais velho, desculpa, mais experiente, né? Não, mais velho é sacanagem. Mais experiente, já passou. E de repente aquela dificuldade, se eu tiver um mentor ali e falar, cara, ó, já passei por isso. Veja bem, você pode passar por esse caminho. Caminho das pedras, né? Eu quando fui, fiz assim, não deu certo. Ou eu quando fui, fiz assim e deu certo. Aquele mentor que auxilia. Então a gente tem toda essa reunião, essa união, né? A ACI, que é a associação lá de Irati, da parte comercial, ela tá junto com a gente dentro da incubadora, então sempre auxilia no que for preciso. A gente tem as portas abertas com eles, a gente conversa com eles o tempo todo. E as ferramentas da tecnologia tá à disposição na internet a 1000, né? Tem um monte que a gente pode encontrar. Eu até brinco, o pessoal fala, mas tecnologia não é, né? Eu falo, gente, olha só, a tecnologia hoje ela é praticamente um commodity. Ou você consegue pagar por ela e alguém faz para você, ou você consegue ela de graça na internet, né? E eu brinco assim, não vão na ilusão de que a mais cara é a que vai solucionar o seu problema. Porque eu brinco, pessoal, dependendo do estágio que você tem, você necessita de tecnologias de alto investimento e outras de baixo. Imagine você, vou abrir uma mercearia no meu bairro, vou atender ali 60, 70 famílias. Eu preciso de um sistema que um mercado como o Ivasco, o Cavalinho, ou outro, aqui o Larissa Grandão tem, que eu tenho 3, 4 lojas junto, não preciso. Se eu tiver um papel, uma caneta e um caderninho que eu seja organizado, eu consigo atender. Faço meu sisteminha de entradas e saídas, no final do dia eu tenho meu fecho do meu caixa. Não preciso de sistema nenhum. Minha mercearia cresceu, eu estou atendendo um bairro. Pronto, aí meu caderninho já começou a ficar meio complicado. Eu vou buscar o quê? A planilha do Excel. A planilha do Excel funciona muito bem. Vou lá e faço na planilha do Excel. Eu conheço empresas gigantescas multinacionais que até pouco tempo atrás usavam a planilha do Excel para tudo. E aí, você usa a planilha do Excel, faz o trabalho bem legal. Daí eu cresci. Virei um mercado que já atende uma cidade. Já não posso mais ficar só no Excel, que talvez não me atenda mais. Eu preciso de um sistema informatizado que me gere outras informações, como entrada e saída, controle de estoque e tudo mais. Então, eu vou pagar por isso, eu vou em busca disso, vou desenvolver isso. Cresci mais, estou com 3, 4 mercados. Aí, você vai buscar uma empresa grandona aí que desenvolve metodologia. Que não adianta, gente, você ter uma Ferrari para comprar pão na esquina, né? Adianta? Não adianta, né? Eu sou exemplo vivo disso. A incubadora teve um tempo atrás aí, que a gente comprou um sistema para incubadora, que parecia uma grande vantagem, mas a gente não estava no momento de usar o sistema. Paguei, fiz o investimento por 2 anos, acabou o nosso contrato, e eu acho que eu usei o sistema 3, 4 vezes. Então, não vale a pena. Eu brinco com todo mundo, espere
Preste atenção no que você realmente precisa. O que é que atende sua necessidade naquele momento. É a tecnologia que você precisa, né? Eu brinquei esse dia com um amigo meu, falou, Diogo, mas me explica um pouco melhor daí. Eu falei, ó, quando eu era adolescente, a gente não tinha celular. Bom, eu sou do século passado, né? Eu nasci no século passado, então não tinha celular. O que acontecia? Quando a gente saía, 15, 16 anos, saía pra uma boate, pra uma festa, você encontrava uma menina e você gostava dela, alguma coisa assim, e queria encontrá-la no outro dia, qual que era a solução? Mentalizar o telefone da pessoa. Porque ela, quer me encontrar amanhã, então você decora meu telefone. Se eu tivesse um papel e caneta, era uma metodologia, era uma tecnologia que me ajudava um monte, porque às vezes você tava lá, assim, e não ia lembrar no outro dia o telefone, né? Então, o recurso que tem disponível, né? Isso. E aquilo que atende você naquele momento. Não precisava ter sei lá, o que tinha antigamente, que era mais do que papel e uma caneta, sei lá, não existia muita mais coisa, né? Mas se eu tivesse papel e caneta, uma caneta já me celular, podia anotar na mão, chegando em casa, não podia tomar banho, né? Tinha que deixar o telefone anotado ali. Mas então a tecnologia, hoje, a gente tem que pensar sempre nisso. Não adianta eu começar um negócio com grandes investimentos em tecnologia, inicialmente, que talvez eu não vá utilizar. Fazer mais com menos, né? Como sempre. É isso mesmo. E eu acho até que dentro desse fazer mais com menos, assim, só abrindo um parêntese que é algo que tem me feito pensar, assim, refletir bastante. Que teve um tempo aí, principalmente depois da pandemia, né? A gente ouviu alguns dados de que a questão dos jovens para se inscrever em vestibular estava caindo e tudo mais. E isso, assim, foi uma reflexão que eu tive quando eu comecei a me inserir nessa área de inovação e tecnologia. O quanto as universidades, né? A instituição de ensino, ela está mudando a visão, já mudou, né? Do modo de educar, né? Da forma como isso tem acontecido. E isso já acontece quando a gente vê uma incubadora dentro, né? Essa visão de empreendedorismo, de gestão, né? Tudo isso, o quanto é importante, o quanto acaba fazendo refletir coisas que num passado ali, né, igual você falou do celular, que antes não tinha e tal, não fazia sentido, mas agora a gente sabe que faz. E a importância, né, disso tá vindo, né, com as novas gerações que vêm, a mão de obra que vem surgindo aí. Então, eu acho muito bacana isso, assim, né? Essa mudança que teve e o quanto é importante as empresas também estarem preparadas para essas mudanças, né? E auxiliar nisso, né? Hoje a gente tem inovação aberta, que todo mundo fala, mas o que é inovação aberta? A inovação aberta nada mais é do que a empresa tradicional, aquelas empresas grandes, tradicionais, se aproximarem de startups para poder encontrar soluções para os seus problemas cotidianos. Porque o que acontece? A empresa tradicional ela tem mais dificuldade de mudar a cultura organizacional, de mudar um processo que está sendo feito. E aí o que acontece? A startup ela já é mais acelerada, ela já anda nessa velocidade maior. Então, ela encontra na startup a solução, a startup vende para ela a solução, ou oferece a solução para ela, ela desenvolve e acabou, está solucionado o problema dela. Então, a inovação aberta muito é isso. A empresa tradicional se aproximar de hubs de inovação, se aproximar de aceleradoras, se aproximar de incubadoras, para encontrar dentro desses ambientes soluções que atendam o cotidiano dela. E aí deixa eu só puxar a sardinha pro meu lado, né, Diogo? Porque os ambientes de inovação são espaços como o meu, né? Isso mesmo. Onde as empresas se conectam com startups, né? Mesmo empresas que não estejam aqui dentro do espaço de coworking, né? Mas vindo para... A gente ainda está em fase de, como eu comentei com você, em fase de construção da cultura e tudo mais, né? Sensibilizando o pessoal para que eles entendam o que é o meu espaço, né? Porque muita gente ainda fica naquela, o que é isso? Né? O que estão fazendo lá, né? Mas a ideia é que empresas tradicionais, como a gente tem bastante aqui na nossa região, elas consigam com uma maior facilidade se conectar, né? Com startups, com ferramentas, com processos, com incubadoras, aceleradoras, enfim. Com outras empresas, né? Com outras empresas, sem medo de ser feliz, eu digo, né? Esse eu acho que é o grande papel do 3D Connect aqui, né? É você ter um ambiente onde que você possa possibilitar para que as empresas possam se encontrar e conversar entre elas no momento que for mais adequado para cada uma, né? Isso. Então, você encontra as empresas, encontra novas soluções e desenvolve um novo processo. Porque imagine só, antigamente, isso tudo era criado dentro da empresa. Imagina o custo que era para uma empresa ter um setor de desenvolvimento de alguma coisa.
né? Então, de repente, tô com um problema ambiental. Então, eu vou ter que abrir agora um setor ambiental da minha empresa para me desenvolver um projeto. Não, eu tenho um problema ambiental, já tenho uma startup que já faz isso, vou contratar ela, trago para cá, ela desenvolve o projeto, soluciona o meu problema e beleza, tá resolvido. Essa é a ideia da inovação aberta, para que todas elas se aprendam junto. Gente, assim, não é empresa pequena que a gente fala, né? Grandes empresas estão nesse mecanismo, nessa pegada. Né? Nestlé, Ambev, todas elas trabalham com isso. A gente ali em Irati, a Moageira se aproximou muito da incubadora, né? E a Moageira teve um processo muito legal de inovação que eles estão fazendo na parte de trigos. Então, eles estão com um processo muito bacana de desenvolvimento nessa parte de tecnologia de desenvolvimento. Então, a gente tem aí vários exemplos que têm que ser trabalhados em conjunto para poder auxiliar as empresas a se desenvolverem. E isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver na nossa região como um todo, né? Se cada cidade tiver um hubzinho que possa se auxiliar, e esses hubs poderem estar conversando entre eles, nossa, a gente vai conseguir desenvolver a nossa região de uma forma assustadora. Bacana. Então, eu acho que, assim, o papo tá bom, né, Diogo? Dava pra gente conversar uma tarde toda aí, mas só pra a gente encerrar, eu acho que fica o convite, né? Tanto da minha parte para as pessoas né, virem conhecer o espaço. Eu digo que não tem ingresso, né? É só chegar e da mesma forma se conectar com a Inet, né? Isso. Imagino que às vezes possam ter empresas com dores que não sabem, né, para onde ir, o que fazer, né? Através aqui do Hub, empresas da cidade ou mesmo da região, podem conectar tanto comigo e eu, né, passar para vocês, como é um parceiro aqui, né? Para vocês estarem conversando aqui dentro ou mesmo indo lá para Irati. Isso como diz, isso é o de menos. Mas se tiver mais prático, mais fácil para cada um. Desde que a gente consiga resolver a dor e a solução das pessoas. Né? Então, a gente está aqui à disposição, né? A Nath está com o Espaço 3D, a gente é um parceiro junto com a incubadora. Então, as empresas que estão aqui dentro ou empresas que querem se aproximar, é só chegar e conversar. A gente faz a reunião, a gente pode sentar, começa a desenvolver um projeto. Tem esse espaço aqui maravilhoso para a gente poder desenvolver aqui durante um período, né? Para ficar, e aí se o negócio desenvolver mesmo, quiser continuar, tem espaço aqui pra gente continuar junto. Eu acho que a oportunidade não falta agora, né? A gente tá com esse braço agora aqui em Bituva, que é uma cidade que faltava pra gente. A incubadora chama Incubadora Inet, Incubadora de Negócios Irati. Foi um nome um pouco errado, porque a gente atende a região toda, né? E durante a pandemia a gente atendeu até o pessoal de Curitiba, Ponta Grossa, tinha empresa incubada com a gente. E de Bituva eu acho que a gente não teve nenhuma empresa ainda que chegou a conversar com a gente. Teve um menino que estava na universidade e que, por enquanto, ele deu uma parada no projeto dele. Mas eu acho que é um momento de a gente retomar todas essas conversas e começar a desenvolver. Talvez até pela falta de conhecimento, né? Do serviço que vocês oferecem lá. Mas agora a gente tá divulgando aí e o pessoal tá sabendo. Maravilha. Então, agradeço imensamente por você ter aceitado o convite de vir aqui, né? Trocar uma ideia, a gente explicar um pouquinho para o pessoal, de uma maneira mais simples, o que a gente tá fazendo, né, Diogo? Qual que é a ideia? E dizer que a gente tá aberto, né? A conversar e trocar ideia com todos que quiserem, que tiverem uma necessidade. Então, agradeço mesmo de você ter, né, aceitado e tamo aí. Tá certo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina. Sucesso. Obrigada.